Boa noite, fala turma do terceiro ano, que bom revê-los. Aqui é o professor Paulo Henrique e gostaria de começar o nosso encontro de hoje com alguns informes importantes para o prosseguimento dessa reta final do nosso ano letivo 2020. Já se encontra no Google Sala de Aula de vocês as atividades de número 1, 2, 3, 4, 5 e 7 deste semestre. Muitos alunos não responderam nenhuma atividade nesse semestre, que corresponde à terceira e quarta etapa. Então estamos na reta final, precisamos que essas atividades sejam entregues ou via Google Sala de Aula ou lá na escola ao professor Ariosto, na coordenação. Por que eu pulei a atividade 6? Né? Vocês podem estar se perguntando. Então, houve aí um equívoco no envio das tarefas por parte da coordenação, devido a esses feriados na segunda-feira que nós tivemos. E aí houve o pulo de uma atividade. A atividade 6 é exatamente a gente retomando aquela questão de alimentação, mitos e verdades sobre a alimentação, que vai desencadear nesse nosso assunto de hoje, né, sobre estética e imagem corporal. Mas não tem problema, a gente vai inverter a ordem. Hoje eu vou falar de imagem corporal e culto ao corpo, que é a atividade que vocês estão recebendo, né, essa semana no grupo de vocês. E aí no nosso próximo encontro a gente retoma e volta para a atividade número 6, tá bom? Os objetivos da aula de hoje estão na tela. O tema é imagem corporal e culto ao corpo, né? Esse exagero de cuidado com o corpo, de cultuar o corpo no sentido de idolatria, por isso o nome corpolatria, né? E aí a gente vai tentar definir e caracterizar o que é essa corpolatria. Além disso, também é objetivo nosso compreender como se constrói a imagem corporal e o papel da mídia, dos meios de comunicação na imposição desses padrões estéticos que a gente conhece na sociedade contemporânea. E também, além disso, analisar os impactos negativos, quais são as consequências dessas distorções de imagem corporal, que danos isso pode ocorrer, né? Pode incorrer e quem é atingido por isso. Então, essa é a nossa missão na noite de hoje. Tentar trabalhar isso com vocês nessa videoaula, ok? Seguindo no nosso assunto, a gente começa então tentando fazer essa definição para vocês. Esse termo culto ao corpo, cultuar, né? Normalmente a gente usa esse termo de cultuar quando fala em religião, divindade, né? E aí você pode estranhar falando do corpo, mas é quase isso que a gente quer relacionar. Ultimamente, né, de algumas décadas para cá principalmente, a gente tem visto a sociedade muito preocupada com esse verdadeiro cuidado com o corpo, né? Mas não um cuidado no corpo num sentido mais restrito, de saúde, de pequenos cuidados, mas no sentido de quase uma idolatria, um culto mesmo, né? Então, corpolatria, que é o termo que a gente se refere a isso, quer dizer a prática de indivíduos que têm uma preocupação exagerada, muito grande, né, com o modelo do seu corpo, buscando sempre se aproximar de padrões estéticos que normalmente são pré-estabelecidos na sociedade, fruto muitas vezes de divulgação pela mídia, né? E isso envolve vários procedimentos, como dietas, exercícios físicos e até mesmo cirurgias plásticas de mudança corporal, né? Onde você tem uma intervenção invasiva, uma intervenção cirúrgica no seu corpo. Assim, pode parecer que isso é um fenômeno atual, né? Dos últimos dias da sociedade contemporânea do século XXI. Mas, na verdade, assim, os cuidados e a preocupação social com o corpo, com a sua imagem corporal, é um processo antigo, né? Se a gente for analisar na história, praticamente todas as civilizações humanas elas tiveram alguma preocupação nesse sentido. Então há registros bem antigos sobre essa preocupação, não apenas por aspectos funcionais, de funcionamento do corpo, de melhorar o funcionamento, questão de saúde, manutenção, prevenção de doenças, não só isso, mas também voltados para a questão da estética, da melhoria da imagem corporal, como cartão de visitas, né, como uma apresentação das pessoas. Então, nesse sentido de ideia de corpolatria, a gente verifica que atualmente, né, por que a gente tem tocado e trouxe esse assunto para o debate com vocês? Porque nesse assunto, atualmente, a gente tem visto um grande crescimento, né? Há uma intensificação dessa prática na contemporaneidade,
visto que aspectos sociais favorecem isso, né? A gente hoje vive numa sociedade muito mediatizada, né? Que tudo envolve a apresentação da sua imagem, então a imagem é hipervalorizada na nossa sociedade. Consequentemente, como você aparece constantemente, aumentam-se as preocupações relacionadas ao corpo, ao que você apresenta, ou seja, a embalagem e não o conteúdo, né? E aí a questão estética, obviamente, ganha aí um atrativo a mais. Os gregos, por exemplo, eu falei ali anteriormente para vocês que isso não é uma novidade, apesar de estar mais exagerado e mais intenso ultimamente, né? Mas assim, na Grécia Antiga já se exaltava o corpo atlético, né? Vocês percebem nas esculturas gregas, né, que a musculatura é bem definida. Os corpos, normalmente, as esculturas todas têm corpos nus, porque havia realmente uma ideia de cultuar a imagem humana, né? Inclusive os deuses da mitologia grega, eles têm formas humanas, né? Na Idade Média, mesmo com todo o rigor dos preceitos religiosos, né, que viam o corpo como o templo do pecado e evitavam essas práticas, havia uma forma de apreciação do corpo, diferente do que a gente conhece hoje. Então eu coloquei para vocês até no texto, né, mulheres mais generosas seriam um estilo de corpo mais volumoso, né, pessoas mais cheinhas. Na Idade Média era o padrão de beleza mais, digamos assim, apreciado. Já chegando na Era Moderna, né, com a mudança dos comportamentos e o modo de vida da gente, a gente acabou também mudando esses padrões estéticos e o próprio desenho corporal. Dessa mudança, né, desse sentido de mudança que a gente percebe, é que a gente vai identificar, né, a mídia como um dos grandes aliados desse processo de mudança na cabeça da sociedade. Por quê? Os veículos de comunicação foram crescendo à medida que a modernidade foi se expandindo, né? Então, mídia impressa, mídia televisiva, rádio e hoje em dia a internet, né? As redes sociais têm esse poder muito grande, né? Além do grande alcance, o forte apelo à imagem corporal. Então, com o advento dessa comunicação em massa, que eu consigo dar uma informação ou veicular algo com um grande alcance de pessoas, né, de maneira fácil, simples e barata, acabou que esse ideal de beleza chegou a mais gente, mudando os hábitos sociais, né? Isso a gente pode perceber com filmes, jornais, novelas, até programação infantil, na música, as propagandas, né? Tudo isso a gente percebe que vende uma imagem, vende um estereótipo corporal dito como padrão de beleza e que é definido por critérios da época, né? Então ele vai sendo exaltado, vai sendo divulgado, vai sendo socialmente aceito e as pessoas vão definindo esse como sendo o ideal de beleza, como aquele ideal a ser buscado, né, de padrão corporal. Isso não é que não existia antes, né? Vocês podem estar se perguntando, mas não sempre foi assim, professor? É bem verdade, como eu disse para vocês já anteriormente, esse processo de cuidados com o corpo e com a sua própria imagem, ele não é um processo novo. O que a gente tem visto e que chama atenção atualmente é que muitas vezes esse ideal de corpo ele ficou muito restrito à questão de arte, né? A questão artística, de uma coisa quase assim utópica. Era um padrão de beleza que raramente eram as pessoas que eram dentro desse padrão, consideradas belas, eram exceções à regra da humanidade, né? Então, acabava-se que você tinha um sonho de ter aquela imagem corporal. E hoje o que a gente percebe é que isso, né, por meio da venda de produtos, de uma criação de uma indústria, que a gente chama de indústria da beleza, que é toda uma cadeia produtiva voltada para esse objetivo, né, de alimentar essa possibilidade de você chegar a esse padrão estético
desejado, faz com que a gente veja as pessoas vivendo em função disso. Então, quando a gente fala de culto ao corpo e corpolatria, essa parceria entre os veículos de comunicação e a indústria da beleza, que é essa cadeia produtiva, ela fica muito clara. Perceba que grande parte do dinheiro, da verba que alimenta as televisões, as emissoras de rádio, a publicidade em revista e a publicidade em internet, porque vocês sabem, a gente sempre costuma falar que a internet é gratuita, boa parte das coisas são gratuitas, mas não se engane, esse gratuito ele só é possível para você, consumidor final, porque alguém banca esse custo. E quem banca esse custo? O anunciante, a empresa que anuncia, né? São aquelas propagandas que aparecem quando a gente está navegando na internet. Então, essas propagandas são custeadas por empresas que têm interesse em levar a sua ideia para um maior número de pessoas e, consequentemente, incutindo essa ideia na cabeça das pessoas, conseguirão, né, um resultado melhor de vendas, né, de produtos. Então, a ideia é sempre essa. Nesse sentido, a mídia se alimenta porque recebe esse dinheiro, né, de publicidade, e ao mesmo tempo ela faz o papel de incentivador, de manipulador desse padrão, porque na verdade é ela que cria esse modelo, fazendo com que as pessoas almejem chegar até lá. E aí elas apresentam as soluções, que são os produtos que essas empresas aliadas a elas vendem. As pessoas vão lá, consomem na esperança de se aproximar desse corpo idealizado, e isso vai se retroalimentando. A frustração, a insatisfação das pessoas vai alimentando essa cadeia que vira um ciclo vicioso, não é verdade? Muitas vezes, e aí é uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, essa situação que eu acabei de definir com relação à mídia e essa definição de padrões estéticos ligados ao culto ao corpo, ela sofre um disfarce, que é o quê? A gente sabe, os estudos científicos mostram isso, que atividades físicas, cuidados com o corpo funcional, né, a parte funcional do corpo, são desencadeadores de boas práticas e uma melhoria da qualidade de vida, o que impacta positivamente na saúde do indivíduo. E aí, com esse discurso de saúde, muitas vezes se emplaca a ideia da vaidade, né? Então, a gente sabe que o cuidado com a saúde ele é necessário, ele é muito importante. Por exemplo, a gente sabe que engordar demais é prejudicial ao corpo, sobrecarrega o seu funcionamento, faz mal. A gente sabe que se alimentar corretamente, com os alimentos na quantidade e na variedade correta, é importante. A gente tem conhecimento de que manter uma prática física regular também nos ajuda a melhorar a nossa saúde, mas até que ponto isso é válido, né? E aí, quando isso começa a ser quase o único sentido da sua vida, né? O único objetivo de sua vida é passar horas e horas numa academia, é regular o que você come, é ficar diante do espelho admirando seus músculos, vendo quantas celulites a menos você tem. Então você começa a perceber que o que está guiando sua vida, na verdade, não é a busca por uma saúde, não é a busca por uma manutenção de uma qualidade de vida, mas sim pela vaidade, né? Vaidade estética de se aproximar de um padrão de beleza que é idealizado pela sociedade, que é socialmente aceito como agradável, que abre oportunidades na sociedade contemporânea. Então muita gente se apega a isso. E para chegar a esse resultado, ou seja, para atingir essa vaidade, a gente acaba usando de meios não muito adequados, inclusive meios que podem agredir e que agridem a nossa saúde, não é verdade? Então a gente tem essa ideia. Santo Agostinho fala sobre, eu coloquei ele naquele slide anterior, sobre essa questão. Saúde é importante, ninguém nega disso, mas a vaidade, ela é, inclusive, como a religião vê, um dos pecados, né? E aí a gente acaba aceitando isso na sociedade contemporânea. Essas imagens que estão na tela, por exemplo, retratam bem o que é essa ideia de
mudança de padrão. Como cada período histórico, cada época, ela vai criando, né, seus padrões e divulgando esses padrões, fazendo com que as pessoas busquem atingir, né, esses padrões, chegando mesmo a usar de meios, como eu disse anteriormente, que podem, né, e muitas vezes causam danos à saúde do indivíduo, não é verdade? Então veja aí nessa primeira imagem que nós temos uma situação de como era o padrão, né, as medidas socialmente aceitas em 1957 e 60 anos depois como elas estão, né? Vemos ali em cima os rapazes perfilados ali, você vê cada país, né, como seria o seu perfil corporal, né? Também embaixo vocês têm uma viagem histórica, né? Os achados desde as civilizações mais antigas até chegar às décadas, né? Você vê a mudança de roupa, de estilo, de percepção do corpo. Então, tudo isso também é uma construção social que reflete na nossa forma de enxergar, né, nosso corpo. Ainda falando sobre isso, né, sobre a questão estética, o fato que nos assusta e que muda um pouco do que a gente já viu na história da humanidade é que ultimamente, né, nesse período mais contemporâneo, o homem nunca foi visto tão vaidoso como agora, né? Então essa sua condição acaba sendo também explorada ao máximo, e hoje a gente tem a condição de levar isso a um grande número de pessoas. Então antes o que era um privilégio, era uma exceção buscar essa vaidade, era para poucos, hoje ela está mais acessível e mais próxima da maioria. Então, durante todas as épocas, o ser humano teve seus ideais e modelos de beleza. Mas a diferença é que hoje a vaidade ela é levada a que a gente crê que devemos ser dessa maneira, devemos ser realmente este modelo, tornar-se, né, fazer com que esse modelo realmente nos represente. E para isso tem valido tudo, né? Vai desde as dietas radicais, o massacre nas academias, até mesmo as intervenções cirúrgicas, como a gente vê. O Brasil, por exemplo, é o segundo país em número de cirurgias plásticas, estéticas, né, no mundo, né? Ou seja, até o preço da cirurgia ficou mais acessível. E não é de se estranhar muitas vezes o noticiário, né, que a gente assiste, muitos casos de falsos médicos, né, de profissionais que não são profissionais habilitados fazendo isso, porque é um mercado que cresce, um mercado onde tem muito dinheiro envolvido. Como eu falei, essa indústria da beleza movimenta, é uma cadeia que movimenta milhões de reais, bilhões de reais durante o ano. E aí muitas pessoas tentando, mesmo com condição financeira mais baixa, acabam caindo na ideia de também terem um lugar só e uma ideia de aceitação ao tentarem se aproximar desse modelo estético, o que causa prejuízos irreversíveis, inclusive a morte, né? Então essas imagens que eu estou colocando para vocês, elas também dizem um pouco disso, né? Que é falando um pouco dos impactos que a gente tem quando fala de culto exagerado ao corpo, quando a gente fala de corpolatria, quando isso passa a ser uma doença. Veja bem, é importante frisar que não estamos aqui defendendo que não se tenham cuidados com o corpo, que a vaidade seja algo totalmente nocivo. O que a gente está falando é quando você perde o controle sobre isso e passa a viver em função dessa vaidade, né? A sua imagem passa a ser a coisa mais importante que você tem. Quando a gente sabe que o ser humano ele é muito maior, né? A sua constituição é aquilo que ele oferece para a sociedade, é muito mais do que somente sua imagem. Então, esses distúrbios, essas distorções de imagem, elas levam a problemas, grande parte dele, óbvio, tem reflexos físicos, de doença mesmo, mas a raiz dos problemas, ela está na base psicológica, né? A distorção de imagem corporal, ela tem um fundo psicológico,
de onde a pessoa não se aceita, não lida bem com a frustração ou com a ideia de não pertencer àquele universo, não atender àquele padrão, né, não se parecer com aquilo que é socialmente aceito como sendo bonito e belo. E isso leva a problemas de saúde, entre vários, né? São os distúrbios alimentares, são o uso de substâncias totalmente inadequadas com finalidade de melhorar a parte estética. Então, muita gente se automedica ou utiliza medicamentos que foram produzidos para outras doenças, para outros fins, mas que têm substâncias que podem causar alguma melhoria, algum ganho de performance, um ganho estético corporal, muscular, como é o caso dos anabolizantes, e as pessoas fazem uso dessa medicação para estes fins, que não são os fins para que ela foi desenvolvida. E isso tem sequelas para a vida toda no corpo da pessoa e principalmente na saúde, né? Isso acontece por quê, né, professor? Por que que isso acontece? Por que que na nossa sociedade isso tem sido mais comum? Nós que somos vocês, né, que são mais jovens, são o principal alvo disso, né? Por quê? Porque na juventude, a gente, voltando um pouquinho aqui e estudando um pouquinho sobre desenvolvimento humano, a gente sabe que essa é uma fase, né, adolescência, início da vida adulta, é a fase em que nós estamos biologicamente sofrendo mudanças para adentrarmos ao nosso corpo na fase adulta, né? Então o adolescente, o jovem, né? O adulto jovem, eles têm muita dificuldade de lidar com essas mudanças, né? Acabam saindo dos perfis, dos padrões, não se sentem confortáveis, os grupos sociais que eles frequentam acabam cobrando, pressionando sobre isso, né? Ainda mais, como eu falei para vocês, nessa era tecnológica, né, onde a imagem, né, ela é muito forte, presença de redes sociais, né, onde a gente usa muito filtro, muito correção nas imagens para aparecer realmente dentro de um patamar de corpo que não é o real, a gente acaba virando refém de todo esse processo. E aí, o jovem que está em formação, que não lida bem com isso, que ainda não está psicologicamente maduro, nem emocionalmente maduro para lidar com essas situações, se não tiver um bom acompanhamento, uma personalidade muito sólida, ele vai realmente pagar o preço, né, e é a principal vítima desses distúrbios de imagem. Nós costumamos chamar o conjunto desses distúrbios de imagem de transtorno dismórfico corporal, também conhecido pela sigla TDC. E eles se caracterizam principalmente por isso, né? É uma percepção alterada de si mesmo, ou seja, aquelas imagens que eu coloquei para vocês retratam bem isso. Você tem uma imagem, mas ao olhar para o espelho, ao se refletir, o seu cérebro faz total distorção da imagem real, criando uma imagem imaginária e fictícia que não existe, né? Muitas vezes sempre voltada para a insatisfação, de que você nunca está bem ou nunca está feliz com o corpo que você tem, com a imagem que você detém, né? Essa distorção da imagem corporal, né, que é a insatisfação que nós percebemos com a imagem, ela tem, como eu disse, base psicológica, então traz um sofrimento psicológico muito grande. Normalmente ela vai estar ligada às formas do corpo ou ao peso, né, a forma mais tradicional dela aparecer. A pessoa acaba se enxergando mais gorda do que de fato né, acaba vendo imperfeições no corpo que só ela enxerga, que não são tão graves quanto ela imagina, e essa distorção ela vai minando psicologicamente a confiança, né, a alegria, a vontade de viver, né, as interações sociais com os próprios amigos e familiares vão desaparecendo nesse processo. Para vocês terem alguma dimensão disso, né, em alguns dados, no Brasil estima-se que cerca de 4 milhões de pessoas apresentem TDC, né, apresentem transtorno dismórfico corporal. E a estimativa no mundo é que 2% de toda a população mundial, que é muita coisa, muita gente, sofre com essa doença, né?
Um dos principais traços, né, para você que quer caracterizar e saber se a pessoa ela está somente cuidando do seu corpo, da sua aparência, ou se ela está exagerando e já tem aí a presença de uma doença. Muita gente pergunta isso, né? Qual é o limite? Então, uma das características quando você está doente, quando você tem o TDC, é a compulsão, né? Então, tudo o que é exagerado demais, a compulsão é o exagero, é o extremo. Então, quando a pessoa gasta tudo que tem, fica devendo por conta de compra de produtos ligados à beleza, à indústria da beleza, à estética, né? Cremes, batons, acessórios, roupas, etc. Cirurgias plásticas, então a pessoa constantemente está sempre querendo alterar a sua imagem por meio de intervenções cirúrgicas, né? A questão de exagero com imagens, né? Com a sua exposição nas redes sociais, comparação de si mesmo com corpos de outras pessoas que seriam ideais de perfeição. Tudo isso quando você percebe no comportamento de alguém próximo a você. Essas situações você está lidando já com algo que não está no controle do indivíduo, mas que passa a ser já um princípio realmente da doença, né? Outro traço marcante e significativo do TDC é o comportamento restritivo. Além da compulsão, também observa-se comportamentos restritivos. Então, normalmente as pessoas elas tentam viver escondendo aquilo que as incomoda, né? Elas não falam abertamente ou não colocam abertamente esses seus supostos defeitos. Tem medo do que a opinião alheia possa dizer, né? E aí acaba deixando de experimentar por conta desse medo de expor defeito, né? Acaba deixando de experimentar talvez a aceitação das pessoas próximas a você, né? Por conta disso. O transtorno dismórfico corporal ele geralmente não vem sozinho, né? Ele é o distúrbio psicológico que desencadeia, é o gatilho, mas cerca de 90% das pessoas que sofrem com esse distúrbio também tem associado muitas vezes problemas de depressão, baixa autoestima, abusam de bebidas, uso de drogas, sofrem anorexia ou bulimia, que são distúrbios alimentares graves, né? Então, outras doenças Então, a gente está vendo aí que os impactos negativos desse processo de culto ao corpo são muito graves, né? Trazem consequências muito severas para quem cai nesse ambiente. O índice de TDC, né, de transtorno dismórfico, ele é maior entre os jovens, como eu falei para vocês, né? Então, entre jovens de 15 a 20 anos, homens e mulheres, não só mulheres, né? A gente sabe que há uma pressão social maior, né, em relação à questão estética sobre as meninas. Elas já crescem, já nascem, né, nesse processo, mas a indústria percebeu que o homem também, que por muito tempo foi deixado de lado, era um grande potencial consumidor, né? E hoje também essa indústria visa atacar o público masculino, né? A origem do transtorno mesmo em si da doença, ela é neuroquímica, está lá na questão dos neurônios, né? E da parte psicológica, mas o fator ambiental, o meio que você vive, as influências, as experiências, os grupos sociais que você frequenta, elas também têm uma forte influência nesse processo, né? Muitas vezes as pessoas costumam confundir a doença, né, instalada com o excesso de vaidade. Não, fulano, cicrano é muito vaidoso. Cuidado, né? É preciso ficar atento com aquelas características que eu citei anteriormente para você verificar se você não está diante de um caso de transtorno dismórfico corporal, né, que afeta o estado mental das pessoas e causa muito sofrimento, ou se você está diante realmente só de uma pessoa que gosta, né, de cultuar a sua imagem, é vaidoso com relação a isso. Então, porque se a doença tiver, o quanto antes ela for verificada, o quanto antes ela for percebida, mais cedo o tratamento começa e mais cedo essa ajuda e esse acompanhamento vão trazer resultados positivos para que essa pessoa volte a viver uma vida normal, né? Para quem tem curiosidade, normalmente o tratamento desse TDC, desse transtorno, ele está voltado em alguns casos, à necessidade de uso de medicações do tipo antidepressivas, né, que atuem no sistema nervoso,
mas principalmente o uso de terapia cognitivo-comportamental, né? Visitas, conversas com o psicólogo, com o terapeuta, né? Tentando realmente essa aceitação e essa mudança de visão com relação à sua imagem corporal. Esse é o grande foco, essa é a grande intenção para quem realmente precisa sair desse processo. Lembrando, não é um processo fácil, não é da noite para o dia que se adoece nesse TDC, mas também não é da noite para o dia que se cura, que se começa a lidar com isso. É um longo processo de aceitação que precisa ser apoiado por todas as pessoas próximas desse indivíduo, né? Então as imagens que vocês veem aí na tela mostram bem isso, né? Essa distorção da imagem em frente ao espelho, como você se enxerga, né? E também situações de perigo, né? Como pessoas que até mesmo pelo grupo de amigos ou por pessoas próximas, familiares, todas as pessoas consideram pessoas bonitas esteticamente, pessoas que têm aí beleza, mas elas dão doentes e não conseguem perceber isso, né? Nunca estão satisfeitas, mesmo ouvindo os elogios de pessoas próximas, né? Não acreditam nisso, por quê? Porque essa doença já está instalada, ou seja, na sua mente a imagem já está distorcida. Então é muito complicado que alguém mesmo elogiando, dizendo que não é por ali, que realmente está próximo, que você está muito bem, que você está bonito, na pessoa que está com uma doença instalada, a imagem que aparece para ela, que é formada para ela, realmente é distorcida. Então não vai adiantar muito. É preciso que ela trate para que ela mesma se perceba, faça um mergulho introspectivo nesse sentido, para tentar fazer esse resgate e sair dessa situação, começar a se aceitar mais, começar a relevar mais, não se cobrar tanto, né, nesse sentido da imagem corporal. Para finalizar nosso encontro de hoje, eu trouxe aí, coloquei na tela para vocês, uma passagem, né, de um psicanalista num livro chamado Corpo, Imagem e Representação, um livro de Viviane Matesco, que ele fala sobre essa noção de imagem corporal. Ele diz o seguinte: a noção de imagem corporal não é um modelo fisiológico, ou seja, só do ponto de vista biológico, né, celular, mas também supõe uma estrutura libidinal dinâmica que não para de mudar em função de nossas relações com o meio. O fator externo que nós já falamos aqui, né? O ambiente, aquilo que me rodeia, né? Quais são as minhas interações, os meus grupos sociais, né? Tudo isso. Então é um processo contínuo de diferenciação e integração de todas as experiências incorporadas no curso de nossas vidas, sejam elas perceptivas, motoras, afetivas e sexuais. Ou seja, tudo que a gente vive, em todos os aspectos da vida humana, isso carrega e constrói esse nosso arcabouço de imagem corporal. Portanto, fica a dica para vocês, a imagem corporal ela é um processo de construção social. Portanto, a forma como eu enxergo é diferente da forma como você enxerga, como o outro enxerga. Por quê? Porque a minha construção de imagem corporal, ela sofre a influência do meio em que eu vivo, das experiências que eu tive, daquilo que eu vivenciei. E como nós somos seres diferentes, vivenciamos coisas diferentes, experimentamos situações diferentes, obviamente enxergaremos a imagem corporal também de modo diferente. Isso é muito importante para que a gente entenda que, partindo dessa ideia de que a construção é subjetiva e ela varia de indivíduo para indivíduo, nós não podemos ter um padrão. Ou seja, o padrão é aquilo que é igual, sempre, não muda. E a gente acaba de falar que imagem corporal é uma construção, ela é dinâmica, ela é contínua, ela varia, ela muda de pessoa para pessoa. Então eu não posso ter um padrão, eu não posso ter uma beleza só. Eu tenho formas de ver o belo. Então cada um enxerga da sua maneira. O que parece belo, bonito, interessante para mim, muito provavelmente não será da mesma forma, não causará o mesmo impacto no outro por conta disso, tá certo? Meu abraço forte. Obrigado pela atenção de vocês na aula de hoje. A atividade já está no Google Sala de Aula, né? Então a atividade tem um texto para vocês lerem,
essa videoaula vai ficar disponível para vocês também como apoio, e vocês têm um pequeno exercício para responder e fazer a devolutiva, né? Que essas interações são a nossa avaliação de quem está participando, de quem está acompanhando as aulas, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.